Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 30 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Eu te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Para isso você pode passar aqui o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo aí daltoveira.com, e na sequência clicar aí na opção que vai aparecer para se inscrever no canal. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado e fique antenado aí em todos os novos conteúdos, as novas análises, entradas ao vivo durante o pregão, 10h45, 14h45, tudo aqui no canal. Para que você possa receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão que eu envio através aí do seu celular, do seu desktop, clique aqui nesse card que está aparecendo para você e siga os procedimentos para solicitar o recebimento dessas recomendações, enfim, para que você possa testar gratuitamente aí o serviço de recomendações durante um determinado período. Seguindo aqui para a nossa análise, na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, CRFB 3, Pomo 4, Alpa 4, Rapt 4, vou falar também sobre Qual 3, além da Qual 3 vou citar a ABCB 4, Usim 5, Lame 4 e BIF 3. Então vamos lá para os ativos. Começando aqui pelo Ibovespa, Ibov no pregão de hoje apresentou aqui uma leve queda de 0,12%, ainda pode alterar um pouco, tá? Ainda tem um outro ativo aqui no leilão de fechamento. Então, Ibovespa nesse momento com a leve queda, estabilidade, menos 0,12%, foi lá bater na casa dos 60 mil pontos e sentiu um pouco essa resistência teórica e voltou a fechar aqui em cima do topo anterior, na faixa dos 89.598 pontos, aqui está 89.602, pode alterar um pouquinho aí esse fechamento, ainda tem um outro ativo para sair aqui do leilão, como por exemplo BBDC4, TSA4, MGLU3, alguns que eu estou visualizando aqui que ainda está dentro do leilão de fechamento. Então, o que nós tivemos na semana por Ibovespa? Alta de 3,91%, saída de uma região aqui de lateralização, que é justamente do gráfico diário, um triângulo simétrico, segue dentro de um movimento de subida. A primeira sinalização para baixo aqui no gráfico diário é a perda da mínima do pregão de hoje, que ficou em 89.257 pontos, o suporte mais próximo na faixa de 88.516, mas segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo, de médio prazo, seguindo aqui apontando mais para cima o índice Bovespa. Não tem nenhuma sinalização contrária ainda para o índice Bovespa nesse momento. Tendência de alta. E no mês? No mês, vou jogar até do lado de cá. No mês, terminou o mês aqui confirmando o pivô de alta em termos de fechamento, superando ali a máxima do topo anterior, tendência mais do que de alta no longo prazo para o índice Bovespa, só anula essa tendência de alta de longo prazo se voltar para baixo da mínima deste fundo aqui, ou seja, se quebrar, basicamente, resumidamente seria isso aqui, se quebrar essa sequência de topos e fundos ascendentes. Então aqui está o último fundo ascendente, se voltar para baixo de 69.068 pontos, aí sim anularia a tendência de alta de longo prazo. Enquanto isso não acontecer, o cenário é muito positivo para cima. Se a gente pegar o gráfico anual, está aqui dentro de um movimento de alta, depois de uma longa correção, dentro de um movimento de subida ainda no seu terceiro candle do movimento de alta. Aqui nós tivemos de 2013 para 2008, nós tivemos aqui 5 anos de movimentação para cima. Aqui está no terceiro ano e o ano aí entrando, vamos entrar no último mês do ano. Depois vamos falar aqui dos futuros, então, no índice futuro, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha. Só voltando aqui para o Ibovespa, eu esqueci de citar que fez pivô de alta e fechou com um mês com alta de 2,43%. Aí por volta de 2,43% pode alterar um pouco devido a alguns ativos ainda que estão aqui para sair do leilão de fechamento. Então, na semana alta ali que está 3,85% e no mês alta de 2,43%. Segue, como eu já disse, cenário positivo aí de curto, médio e longo prazo para o índice Bovespa. Futuros, então, mini índice. Se a gente olhar para o gráfico diário do mini índice, também dentro do movimento de subida e deixando aqui uma sombra superior em cima da zona de resistência. Perda da mínima desse pregão é o que reforça a chance de se ter algum movimento para baixo no mini índice. Suporte no mini índice pelo gráfico diário fica aqui na casa de 89.010 a 88.840. Então essa é a zona de suporte mais próxima para o mini índice. No gráfico de 60 minutos, o mini índice está dentro de um movimento de queda. Então dentro desse movimento de queda, a tendência só vai ser revertida aqui do G60, que está em alta ainda, se perder esse fundo aqui mais relevante de suporte, que eu até citei no pregão passado, que era da faixa de 89.425 a 89.190. A mínima agora, que foi desse dia,
é 89,150. Enfim, zona de suporte mais relevante está aqui para o índice futuro. Dentro desse movimento, topo descendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de baixa no gráfico de 10, 5 minutos, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora dentro desse contexto aqui. Se proporcionar fundo ascendente no gráfico de 30 minutos, um gráfico de 60 minutos, ou seja, acima dessa região aqui de suporte, voltar a abrir aqui para cima, volta a ficar mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora, de fundo ascendente, de pivô de alta, nas periodicidades aí de 10 ou 5 minutos. Resistência mais próxima agora para o mini índice na faixa dos 90.320 a 90.475. Lembrando que pelo gráfico diário, no gráfico diário a gente ainda tem vale dessa região aqui de 90.265, 90.000 pontos no número redondo, 90.400 pontos. Enfim, em conjunto com a máxima do pregão de hoje, com o topo que foi gerado no gráfico de 60 minutos. Seguindo para o dólar, no dólar a gente teve aqui no dólar já entrando na próxima, já no vencimento aí do dólar, já entrando no próximo código, no F19, WDO F19, no mini dólar. Dia de hoje, estável, mais 0,1%. Dólar ficou no G60 ainda mantendo sua tendência um pouco mais indefinida. Aqui que fala, mas gerou um pivô de alta, mas até agora voltou para dentro da congestão. Basicamente tinha uma congestão aqui e o dólar voltou para dentro da congestão, tá, no pregão de hoje. Enfim, para o próximo pregão, se a gente olhar para o gráfico diário, o dólar está em cima do suporte. Se confirmar aqui uma sinalização para cima, abrir subindo, confirmando aí a movimentação para cima no gráfico diário, a favor da tendência de alta do gráfico diário, em cima dessa região aqui anterior de suporte, de topo anterior, que era ali na faixa dos 3.836,50. Se eu tirar aqui a questão do ajuste, que teve ajuste aí no pregão de hoje, 3.836,50, o dólar traz expectativa mais para se trabalhar, um cenário mais para se trabalhar na ponta compradora de day trade. Só que a gente olhando para o G60, teria que o quê? Abrir aqui para cima, vindo aqui para cima e passar preferencialmente a gerar a sinalização de fundo ascendente acima desse patamar aqui, ó, acima dessa região. Que região é essa aqui no dólar? É uma região aqui na casa, na verdade aqui acima dessa região de 3.873, 3.876,50. Acima desse patamar, que é topos aqui anteriores, com ajuste vai ficar essa região aqui. Enfim, acima dessa região fica mais interessante para se trabalhar na ponta compradora no dólar, ou seja, abriu subindo, fundo ascendente no G10 ou pivô de alta G10 também, G5, fica mais para operação de compra de day trade. Dólar abriu caindo, veio aqui mais forte para baixo, vai ficar um pouco mais para se trabalhar na ponta vendedora. Então, esse seria o cenário mais para se trabalhar na ponta vendedora no dólar. Abrir caindo, perder essa mínima, topo descendente, mais interessante para venda, sabendo que tem suporte ali imediato em 3.844,50, um pouco mais relevante essa região. Se a gente olhar aqui, ó, um pouco mais relevante, 3.844,50, 3.840, aí tem aquele 36,50 e mais abaixo os 31,50. Enfim, o fato é o seguinte, bateu aqui nessa região, gerou alguma paralisação, uma parada, correção no gráfico de 10 ou de 5 minutos, pivô de baixa ou topo descendente, fica mais para venda o dólar. Depois disso, vamos falar só para mencionar aqui no gráfico semanal, colocando a questão do ajuste. Deixa eu só verificar aí como é que a gente está na questão do ajuste. No ajuste aqui a gente teve aqui uma alta de 0,91% nessa semana. E no mês, o dólar apresentando aqui uma alta em torno aí de 3,55%, mini dólar. Partindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou uma alta de 1,15%. Conseguiu fechar acima da média móvel de 13 períodos, ficou aqui de lado ali, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, ficou um pouco mais de lado ainda, então mais travado o movimento, mas se a gente olhar para o semanal, enfim, temos uma possibilidade de iniciar um novo movimento de subida se superar a máxima dessa semana, que foi de 25,87. A alta da semana na Petro foi de 4,47%. Então, alta na Petro, em cima de uma média móvel ali de 13 períodos. Ativo que pode gerar justamente um movimento, uma sinalização de alta, assim como aconteceu aqui embaixo, e gerou um novo movimento de subida, enfim, a favor da tendência de alta de médio prazo. Pelo gráfico mensal, vou colocar ele aqui na principal tela, a queda no mês para a Petro foi de 7,51%, corrigindo uma parte do movimento do candle anterior, que a gente pode ver que justamente no semanal, a correção acontecendo aqui, o movimento de baixa. O mercado anda geralmente fazendo seus zigue-zagues, então aqui a gente teve aqui uma correção na PETR4. Então, trazendo a expectativa do próximo mês ser um mês positivo, mês de dezembro, último mês do ano, não necessariamente que sempre vai ser um mês positivo, mas enfim,
tecnicamente não estou me baseando em cima de último mês do ano, mas na questão de gerou um movimento forte para cima, temos aqui um mês de correção, um semanal também de correção, traz uma expectativa um pouco maior de se ter um mês aí mais positivo a favor da tendência de alta para a PETR4. E aí dentro desse contexto, fundos ascendentes no gráfico diário, se gerar fundo ascendente aí para cima dessa região de 25,91, 26,20, seria melhor para buscar essa operação na ponta compradora, ou mesmo dependendo da sinalização mais relevante aqui para cima da máxima dessa semana que foi de 25,87, também seria uma alternativa de arriscar uma compra na Petro. Vamos então agora falar de Vale 3 no dia de hoje, alta de 1,54%, foi lá bater na região de resistência novamente, respeitou aqui essa região junto com a média móvel de 3 períodos, região de lá dos 53,10, que era 52,60 a 53,10, movimento de subida contra a tendência, a ação se perder a mínima do pregão de hoje, traz a possibilidade até de trabalhar numa venda a favor da atual tendência de baixa do gráfico diário, então uma atenção especial para quem está comprado, já dá para trabalhar com stop mais curto aqui, acima da máxima, abaixo da máxima, da mínima do pregão de hoje, ou seja, logo ali em torno de 51 e 55 seria um stop de uma operação comprada contra a tendência. Para Vale aqui, a semana foi boa, de 4,87% de alta, a ação abaixo da média móvel de 13 períodos, reagiu em cima de um patamar de suporte do gráfico semanal, então está aqui o gráfico semanal, reagiu em cima desse patamar aqui de suporte, ali por volta dos R$ 49,00, a mínima aqui desse suporte, dessa mínima é R$ 49,23. Então houve uma reação, se a Vale conseguir gerar mais uma semana aqui de alta, fechando ali para cima da média, seria um sinal mais relevante de retomada, de uma possível retomada da tendência de alta do gráfico diário, voltando a ter um cenário bem mais alinhado para a compra, não só para position, como também para swing trade, ou seja, um alinhamento maior de tendência de alta para o papel no curto prazo pelo gráfico diário. No mensal, a ação terminou o mês aqui com queda de 6,89%, ou seja, gerando aqui um processo de correção no gráfico mensal. Vou colocar aqui porque para ficar um pouco maior, depois de um longo movimento de subida, a ação nesse momento está dentro de um movimento de baixa. Então não tem ainda, por isso que eu já menciono aqui no semanal, ter algum sinal um pouco mais relevante para cima, porque enquanto isso não acontecer, o movimento no mensal é de baixa, faz sentido ter alguma correção, podendo até testar a média móvel de 13 períodos, isso pode acontecer, e também o gráfico diário a tendência de baixa, e no semanal, em vez de gerar aqui a sinalização de fundo, perdeu esse cenário, ficou um pouco mais um viés negativo nessa ação. A semana foi boa, mas precisa de algo mais para a gente ter um cenário mais favorável para voltar a pensar em compra aí na Vale 3, isto é, a favor da tendência. CRFB3 hoje bateu no objetivo, aquele objetivo que a gente tinha reposicionado, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho, uma relação risco-ganho de 1 para 3. Essa ação bateu aí na faixa dos R$ 17,11 no pregão de hoje e acionou a nossa saída. Essa operação da CRFB3 trouxe aqui um ganho de 5,56% na operação e isso representou um crescimento de 1% sobre o capital total nessa operação em cima de Carrefour. É um ativo que fecha o mês bem, fecha o mês muito bem, acima ali de uma boa parte de uma congestão, de uma lateralização grande do preço, fecha o mês acima da máxima histórica, faz nova máxima histórica na ação, ou seja, cenário gráfico de tendência de alta no diário, tendência de alta no semanal, enfim, é um ativo para ficar atento aí nas possibilidades de entrada novamente de fundo ascendente, pivô de alta, gráfico diário, gráfico 60 minutos, mais favorável para este ponto a CRFB3. Depois disso, falando de Pomo 4 no pregão de hoje acionou a nossa saída, perdeu a mínima do pregão anterior que eu já tinha mencionado na última videoanálise. Essa operação foi basicamente no 0 a 0 em cima de Pomo 4. A ação, a saída ali com 0,24% da operação, capital total mais 0,03%, enfim, no 0 a 0 essa operação da Pomo 4. Enfim, saímos aí da posição do ativo e ficamos atentos aí no cenário como um todo, porque ela está fazendo uma lateralização, deu uma quebrada aqui, mas a tendência ainda é de alta nessa ação, topo e fundo ascendente, só que tudo dentro de um movimento aqui de queda. Mas de qualquer forma é um ativo que ainda fico atento para a possibilidade de voltar para a operação na ponta compradora. A Alpa 4 no dia de hoje, nossa, o leilão jogou lá para cima, que beleza. No dia de hoje acionei a saída dessa operação com stop basicamente de proteção, porque já tinha gerado uma relação risco-ganho de 1 para 1 e resolvi sair dessa posição
basicamente ali no nosso preço de entrada. Observe o leilão de fechamento, jogou o papel lá para cima. O leilão jogou 2,58% o papel lá para cima. Estava aqui embaixo, na faixa do lado dos R$ 15,89 e jogou o papel lá em cima. Enfim, fechou com alta de 2,97%. Eu já ia comentar que eu ainda ia ficar atento na possibilidade de voltar para a operação na ponta compradora, até mesmo pelo gráfico diário, né? Se superasse a máxima do pregão, de hoje. Enfim, ativo ainda dentro de uma tendência de alta e ALPA 4. Então, uma operação que foi encerrada basicamente aqui no 0 a 0, 0,06%, 0,01% na operação. Lembrando, foi uma operação pelo gráfico de 60 minutos, apenas seguindo aí os critérios que eu utilizo de condução das operações. Rapid 4, a Rapid 4 também gerou a saída da posição comprada pelo G60. Por quê? Porque a ação veio aqui para cima, stop reposicionado aqui na ação em R$ 8,83, gerou esse forte candle de baixa e acionou a nossa saída da operação na Rapid 4. Então, essa operação da Rapid 4 trouxe aqui para a operação uma perda de 1,23%, capital total uma redução de 0,19%. E também tivemos aqui a Qual3, que eu cheguei a recomendar uma compra hoje pelo G60. O ativo gerou aqui uma correção em ABC, na minha avaliação, de um longo movimento de subida, gerou um sinal forte para cima, busquei essa entrada com stop aqui embaixo, ela acionou a nossa saída aqui, ou seja, acionou o nosso stop aqui embaixo. Essa operação trouxe aqui uma perda de 1,83%, capital total uma redução de 0,24% na Qual3. Então foram essas as operações aí que foram encerradas. No mês a gente teve aí um retorno de 2,44% em cima de todas as recomendações que foram enviadas aqui dentro do canal DV Invest no Telegram. Olhando agora para outros ativos que eu selecionei aqui, a BCB4 seguimos na ponta compradora, fechou aqui em R$ 16,47, praticamente no 0 a 0, mais 0,12%, a gente segue comprado. Ou seja, carregamos essa posição de um mês para o outro. Esse é o ativo que a gente está comprado neste momento, ALPA 4. Sem nenhuma alteração nesse momento em termos de stop ou, enfim, dessa operação. Continua aí dentro dela e olhando para a média móvel de 3 períodos, o stop inicial está aqui embaixo. Depois disso, Uzi Minas. Uzi Minas no pregão de hoje fechou com alta de 4,12%. O que mais me chamou a atenção para colocar Uzi Minas aqui nessa videoanálise foi o fechamento da semana. A ação ainda continua dentro do contexto de tendência de baixa, mas já pode trazer um cenário mais para se buscar compra, inclusive pelo gráfico 60 minutos, de fundo ascendente, de pivô de alta, visto que pelo gráfico semanal teve um fechamento bom essa semana, fechou aí com alta de 8,47%, uma boa recuperação, fechamento aí acima da média móvel de 13 períodos e que pode trazer aqui uma sinalização de fundo ascendente, uma operação até de position aí em cima da Uzi Minas. Então, um ativo que na próxima semana, proporcionando fundo ascendente ou pivô de alta, num gráfico até mesmo de 60 minutos para cima dessa região de 9,15, ficarei mais interessado em trabalhar na ponta compradora em cima do papel. Ou também interessado ali em position nessa ação, mais para uma carteira semanal, que ela já está na carteira semanal, né? Eu já estou com ela na carteira semanal, carteira exponencial. Depois disso, então, vamos falar também de Lame 4. Lame 4, chamando a atenção um pouco mais também para o gráfico semanal, a tendência de alta no gráfico diário. O semanal, olha como fechou o gráfico semanal, acima de 2 topos anteriores, gerando um pivô de alta aqui no gráfico, vou colocar até em azul, gerando aqui um pivô de alta no gráfico semanal, corrigiu aqui, gerou esse pivô de alta. Então, tendência de alta de médio prazo para essa ação, bom fechamento acima dos topos anteriores. Agora, esse cenário colabora bastante no sentido de planejar a entrada após movimentos de baixa do preço ou movimento lateral do preço para buscar compra aí de fundo ascendente ou de pivô de alta neste ativo. Então é um ativo que dá para ficar atento aí no decorrer da próxima semana, enfim, no decorrer dos próximos pregões no mês aí de dezembro. Por último, vamos falar de BIF3. BIF3, ativo que vem aqui vinha com um topo e fundo ascendente, gerou esse movimento forte para baixo, para mim ficou mais para uma indefinição. Ficou mais com uma tendência indefinida, só que dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal. Então, a topo descendente lá no gráfico semanal. Então, dentro desse contexto, se o ativo vier para perder aqui a mínima do pregão de hoje, traz a chance de se trabalhar numa venda aqui a favor de uma nova tendência de baixa, de um topo descendente, que inclusive pode confirmar a formação aí de algo semelhante a um ombro-cabeça-ombro. Então, se o papel viesse perder essa região aqui, principalmente gerar o pivô de baixa, né, perder essa região, se eu for colocar aqui na mínima que ela atingiu, então seria daqui para cá, até aqui e aqui. Então, se ela vier a perder essa região, seria um ombro, cabeça, ombro.
e isso representaria a mudança da tendência para a tendência de baixa e projetaria o tamanho aqui dessa cabeça a partir desse ponto aqui para ter uma projeção de queda no papel. Se essa ação conseguir voltar ali a trabalhar principalmente para cima dos R$ 5,60, aí volta a desmontar pelo menos a possibilidade de venda e ficaria um pouco mais interessado até a operação na ponta compradora em BIF3. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e um excelente final de semana. Até dezembro.